Como ter foco e gerar mais resultado. Fala pessoal, meu nome é Robson Jardim. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Você vai ativar a notificação da vídeo, que você vai estar ganhando uma vídeo nova sempre quando sair uma vídeo nova. Se você não sabe, eu sou autor do livro O Poder das Metas, um livro lançado pela editora 24 Horas, e é um livro que tem em várias plataformas já esse livro. Tem nas lojas americanas, tem na Amazon, tem na Submarino e na própria 24 Horas, editora 24 Horas. Então, mano, eu quero falar hoje sobre foco. Então, como que começa o foco? Como começa o foco? O foco começa o quê? Você não dando ouvido às pessoas erradas. É assim que começa o foco. Já começa assim. Então, muitas pessoas elas não alcançam o objetivo, ela não alcança a meta, ela não alcança o sonho, ela não alcança o projeto, porque ela perde muito foco, ela perde muito tempo focando em dar ouvido às pessoas erradas. E tudo aquilo que você foca expande. Se você começar a dar ouvido a pessoas que reclamam, que murmuram, que falam coisas negativas, automaticamente com o tempo você vai começar a falar negativo também. E a palavra, ela tem o poder. Palavras têm poder. Palavras geram energia. A questão é, que tipo de energia você está produzindo com suas palavras? Que tipo de energia você está produzindo com as palavras que saem de sua boca? Tem uma palavra que diz assim: o que contamina o homem não é que entra pela boca do homem, mas sim pelo que sai. Então, as palavras que saem da boca das pessoas é o que contamina as pessoas e faz ela se autodestruir a si mesmo. Então, palavras geram energia. Então, você vai alimentar o seu pensamento. Que tipo de pensamentos você tem alimentado? Porque pensamentos geram sentimentos. Sentimentos, eles geram emoções. E emoções geram atitudes. E atitudes geram ações. Então, se você alimentar o pensamento com pessoas erradas, o pensamento, aquela palavra que a pessoa errada te colocou, automaticamente você vai perder a sua visão, vai perder o teu foco. É como se tapasse os olhos. Então, foco, clareza. Quando eu falo foco, quando eu falo clareza, eu falo de luz. Então, quando você foca, você já acendeu uma lanterna? Quando você acende uma lanterna, você vai ver que aquela luz é o quê? É focada, ou seja, direcionada num ponto para iluminar. Então, foco significa clareza e clareza significa luz. O primeiro ponto dessa história: não dá ouvido às pessoas erradas. Agora levanta a mão. Qual de vocês, quantas pessoas de vocês deram ouvido a pessoas erradas e acabaram que se dando mal? Várias pessoas, inúmeras pessoas fazem isso. Então, qual é o segredo do foco? É você dar ouvido às pessoas certas. Mentores significa resultado. Mentores, grava isso. Mentor significa resultado. Palestra significa resultado. Treinamento significa resultado. Por quê? Porque ele vai dar o ponto certo aonde agir. Vou dar um exemplo para vocês do salto mortal. Eu treinei por muitos anos capoeira e eu queria aprender o salto mortal. Só que eu queria aprender salto mortal com quem não sabia dar o salto mortal. E automaticamente o resultado não vinha nunca, porque eu dava ouvido às pessoas erradas. E aí, certo dia, eu dando mortal, veio um camarada olhou assim: hein, tá errado aqui, ó. Coloca mais energia, coloca mais força, te impulsiona para cima, não para baixo. E eu, na hora, fiquei bravo com aquilo. Mas como assim, cara? Não, tu tá fazendo, tu tá se esforçando muito, mas tendo muito pouco resultado. E eu quero te ensinar a se esforçar pouco e ter muito mais resultado. Se esforçar menos e ter mais resultado. E aí ele me observou, eu fazendo os movimentos,
e fez eu focar nas coisas certas, em fazer as coisas certas e em treinar os exercícios certos para que eu viesse fazer o salto mortal, dar o salto que eu queria. E para você dar o salto que você quer, precisa fazer as coisas de maneira focada, de maneira certa. Então, para dar um mortal, não é simplesmente se atirar para trás. Para dar um salto mortal, não é simplesmente se atirar para trás. Ele falou assim, quanto mais você se abaixa, mais alto é o pulo. Ou seja, o que isso significa? Quanto mais você reconhece que não sabe tudo e tem que estudar e tem que se empenhar, mais você avança, mais você cresce, mais você evolui como pessoa. E aí eu aprendi ali que para que você venha ter um melhor desempenho no salto mortal, você não vai treinar apenas o salto mortal, mas vai treinar força, elasticidade, vai treinar velocidade, domínio próprio, vai treinar a mentalidade, a crença, porque você tem que acreditar que você vai conseguir e a tua mentalidade tem que estar positiva que vai conseguir. Você vai treinar a elasticidade, você vai treinar o alongamento, você vai treinar aquecimento, você vai treinar o tempo, você vai treinar encurtar o espaço, que antes, para dar um salto mortal, eu tinha que correr lá 1 quilômetro para dar um salto mortal. E não é assim. Aí eu fui aprendendo a diminuir o espaço. E assim também é com foco, você tem que aprender aquele monte de luz espalhada. Então você tem um monte de luz espalhada, um pouco de foco aqui, um pouco de foco aqui, um pouco de luz aqui, um pouco de luz aqui. O que é foco? É juntar esse monte de luz num só ponto. É isso que eu aprendi com aquele cara que me ensinou. E aí ele falou assim, não, você vai ter que treinar velocidade, você vai ter que treinar elasticidade, você vai ter que treinar a altura, você vai ter que treinar encurtar o espaço, você vai ter que treinar a mentalidade, você vai ter que treinar as palavras que você tem que dizer que vai conseguir, você vai ter que treinar a força, você vai ter que ser determinado, ousado, ter garra, você vai ter que ter uma imersão, ou seja, intensidade naquilo que faz, treinar todos os santo dia. Todo santo dia você tem que dar uma treinada. E ali eu fui vendo que a cada dia, quanto mais eu treinava, mais eu evoluía. Ou seja, por repetição. As pessoas vencem por repetição. Muitas pessoas vencem por repetição. Thomas Edison fez isso quando ele criou a lâmpada. E aí falaram para ele, muitas pessoas, poxa vida, ele fracassou tanto na vida. E ele fala, eu não errei 1000 vezes, eu apenas descobri 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. E é o mesmo que eu digo, eu não errei 1000 vezes o mortal, apenas descobri 1000 maneiras de como não fazer o mortal. E aí eu falava com as pessoas, aí às vezes os camaradas queriam aprender, eu olhava assim, hein, desse jeito assim não dá. E as pessoas dizem, mas como que tu sabe que não dá? Porque eu já tentei desse jeito. Desse jeito não dá. Desse jeito também não dá. Desse. Porque eu aprendi 1000 maneiras de como não fazer. E aí eu ensinei, ó, desse jeito dá, desse jeito dá, desse jeito dá, desse jeito dá. Dessa forma tu consegue. E as pessoas iam lá, treinavam e conseguiam. Isso também o quê? É a alta performance, ou seja, você aumentar o seu nível de energia e se aperfeiçoar. Você vai subindo a sua performance. No começo eu tinha baixa performance, depois média performance, depois uma alta performance. E assim você vai evoluindo, assim você vai crescendo, assim você vai desenvolvendo como pessoa. Então, não foca nas pessoas erradas. Procura mentores, procura alguém que saiba e que já está aonde você quer chegar. E aí eu procurei os especialistas daquela área, os que conseguiam fazer o que eu queria fazer. E aí o resultado foi extraordinário, ou seja, acima do ordinário. Eu estava tendo um resultado ordinário e comecei a ter um resultado extraordinário. É assim que funciona a vida. Então, não escuta as pessoas erradas. Caso contrário, você vai perder muitos anos de vida, muita perca de tempo.
focar no lugar certo, aprender a focar no lugar certo, isso traz resultado. Agora eu vou fazer a pergunta que todo sempre faço. Muitos me perguntam: qual é a tua visão de foco? Se você procurar no dicionário, no Google, existe N visão de foco, mas eu vou ensinar a minha visão de foco. Foco é fixar sua mente no alvo X, não desviar nem para a esquerda nem para a direita, não desistir até alcançar o objetivo, mesmo que situações e pessoas vão contra isso. Isso é foco. E quando que a pessoa perde foco? Quando ela fixa a mente num problema X, ela é desviada para a esquerda ou para a direita, ela desiste antes do objetivo, ela dá ouvido às pessoas negativas. Então é assim que funciona. Então muitas pessoas ela fixa o problema, a mente num problema X, ela é desviada para a esquerda ou ela é desviada para a direita. Ela desiste antes do objetivo, ela olha para a situação, o problema e dá ouvido às pessoas negativas. É o que eu falei agora. Quando você dá ouvido às pessoas negativas, você perde foco, você perde visão e automaticamente não alcança. Mas quando você fixa a mente no teu alvo X, você não é desviado nem para a esquerda ou para a direita, ou seja, você age uma linha reta, numa linha linear, você não dá ouvido às pessoas negativas, você alcança o teu objetivo. E você não dá bola para as pessoas, mesmo que situações e pessoas vão contra isso. Mesmo que situações ruins e pessoas vão contra o teu foco, você não dá ouvido a essas pessoas que vão contra o teu objetivo, contra o teu foco, contra a tua meta, e você vai rumo ao que você quer. Você vai rumo àquilo que você deseja, você vai rumo àquilo que você almeja. Isso é foco. Foco. Então, tenha foco para tudo. O foco serve para tudo. Mas o segredo da história é você aprender o quê? A desaprender. Como assim aprender a desaprender? Então, muitas das vezes você é o que? Aprende do jeito errado. E tem que ter coragem para desaprender e aprender do zero da maneira certa. Existe dois modos de fazer as coisas. O modo certo e o modo errado. E aí você tem que aprender a fazer as coisas do modo certo. E aí o resultado vai ser melhor. Porque quando você faz as coisas do modo certo e você entende o processo, automaticamente que você avança. Vou dar um exemplo para vocês. Certa vez eu estava vendo um grupo de pessoas montando uma barraca. Só cuida. E aí um com a peça na mão, outro com outra peça na mão, outro com a peça na mão, e ninguém sabia o que fazer. Um para um lado, outro para o outro, e todo mundo apavorado, e aquela bagunça. E aí eles perguntaram para mim: e aí, tem como nos ajudar? Eu tenho. Aí eu fui lá, separei peça por peça e montei em menos de 5 minutos aquela barraca. Todo mundo olhou apavorado: mas como que tu fez isso? Nós estamos aqui há mais de 1 hora. Como que eu fiz isso? Primeiro, eu já sabia o que eu estava fazendo. Eu já tinha montado aquilo ali várias vezes e sabia o que estava fazendo. Ou seja, aquelas pessoas procuraram um mentor, ou seja, alguém que já sabia fazer aquele processo. E eu estava totalmente focado. Eu sabia exatamente o ponto certo, a peça certa onde encaixar. Isso é foco. Quando você descobre a peça certa, o ponto certo, você não perde tempo. Imagina, eles estavam ali há 1 hora e eu montei em menos de 5 minutos o que eles não fizeram em 1 hora. Isso é foco. Por isso que é importante o quê? Empresas, denominações contratar o quê? Um mentor. Por isso que empresas, elas chamam um palestrante de fora porque tem uma visão diferente. O que acontece quando chamam um palestrante? Exatamente isso. Aquilo que eles não conseguem fazer, os que estão dentro da empresa não conseguem fazer, essa pessoa que vem de fora consegue fazer o que eles não conseguem fazer em um mês. O resultado
que essa pessoa que vem de fora palestrar faz a equipe produzir, faz as pessoas encontrar as chaves que elas não conseguiram abrir a porta. Então, os mentores palestrantes têm chaves que abrem todas as portas. Então, às vezes, aqueles dali que já estão dentro da empresa ficam ali batendo a cabeça na parede, batendo a cabeça na parede. E aí chega o mentor assim, meu filho, para de bater a cabeça na parede. A porta está ali e está aqui a chave. É simples. Claro, tem pessoa que ela prefere quebrar a cabeça, ela prefere se arrebentar tudo. Aí depois que ela se arrebenta tudo, aí ela vai lá e chama o mentor. É a mesma coisa, o filho. Ele vai lá, o pai sabe o que está fazendo, ele sabe o que fala. E ele fala, ó, faz assim, 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 assim. Aí o filho, não, vou desobedecer, tal, vai lá, ele quebra bastante a cara, passa um monte de ano de vida. Aí lá na frente, depois dos 10 anos, sabe que meu pai estava certo, sabe que minha mãe estava certa, começar a seguir. Aí eu começo a seguir e as coisas começam a dar certo. É assim que funciona. Infelizmente é assim que funciona. Então, aprenda com mentores, aprenda a escolher as pessoas certas. Quando você escolhe a pessoa certa, automaticamente o quê? A coisa avança de maneira melhor. Então, estou passando essa visão de foco, essa visão para que você venha abrir a sua mente, abrir a sua mentalidade. O foco também é blindar a cabeça e saber o que? Dizer não. Quando você diz não, você automaticamente ganha um monte de tempo. Porque se você não tem uma agenda programada, automaticamente você vira a agenda de outra pessoa. E é assim que funciona. Grava isso. Se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Então, tenha programado exatamente o que você vai fazer. Eu conheço uma pessoa que programa tudo certinho, o que vai fazer no outro dia e dá tudo certo. Por incrível que pareça, dá tudo certo, tudo perfeitamente certo, no tempo certo. Claro que às vezes perde um minutinho aqui, uma coisinha, mas é coisa pouca, mas a coisa fica perfeita quando você tem um planejamento para o outro dia. Então, grava essas visão de foco, grava essas sacadas que eu estou passando para você, que são de suma importância e vai ajudar você a se transformar. Tchau!